Bom dia, pessoal. É, Mais uma vez aqui para continuar a leitura do nosso livro. Antes de mais nada, eu queria lembrar vocês que deem uma olhada na descrição do vídeo anterior, o vídeo de ontem. Eu tive uma falha de memória naquele momento final, quando eu tentei lançar o Raimundo Correia e errei o poema, errei o verso do Raimundo Correia, inclusive o título, Plena Nudez. Mas eu coloquei lá na descrição para vocês. De repente, quem me acompanha, mas não me acompanha no Facebook, pode assistir o vídeo e não ver a descrição, e aí não vai ver o verso inteiro. Então eu digitei o verso inteiro lá para que vocês conheçam o poema que naquele momento me fugiu a memória e eu errei. Bom, eu ainda não sou um expert nas ferramentas do YouTube, né? Estou começando agora e algumas coisas parece que eu posso consertar, posso editar, então eu não tenho feito isso. Se eu tivesse essa habilidade, teria consertado em vídeo, mas como eu não tinha, não fiz. Mais à tarde, talvez, eu faça um podcast, um vídeo curto, sobre uma possibilidade que eu estou aqui amadurecendo as ideias para ampliar os nossos vídeos, não no sentido de ampliar a nossa leitura do Ira Levin, mas de incluir mais duas. Depois eu falo sobre isso. Então, por agora, fiquemos no Este Mundo Perfeito, é o nosso objetivo nesse vídeo. E, como vimos ontem, o nosso protagonista, o Ken, ele começa a sua fase de mudança, né, de muitas mudanças na sua vida. E vamos dar continuidade. Aos 15 anos, foi classificado como 66-3D, taxonomista genético de quarta classe, e transferido para RUS 41500, na Academia de Ciências Genéticas. Aprendeu genética elementar, técnicas de laboratório e teoria de modulação e transplante. Patinou no gelo, jogou futebol, visitou o Museu Pré-U e o Museu dos Progressos da Família, teve uma namorada, Ana, de Jape, e depois outra chamada Paz, de Aus. No dia 15 de outubro de 151, quinta-feira, junto com todo o pessoal da academia, ficou sentado até as 4 da manhã assistindo ao lançamento do Altaíra. Depois dormiu e vadiou metade do dia, que era feriado. Um detalhe que eu tenho esquecido de comentar com vocês, né? Vocês já devem ter percebido que os anos no mundo do Ken são completamente diferentes dos nossos, né? Justamente por essa adequação referente aos números que funcionam como se fossem algoritmos do Unicomp. Uma noite, inesperadamente, os pais telefonaram. Temos más notícias, disse a mãe. Papai Jean morreu hoje de manhã. A tristeza que o invadiu com certeza se refletiu em sua fisionomia. Ele tinha 62 anos. Quem, disse a mãe, chegará ao fim da vida. Ninguém vive eternamente, sentenciou o pai. Sim, concordou Ken. Nem me lembrava de que ele já era tão velho. Como vão vocês? Paz ainda não foi classificada? Quando acabaram de falar, saiu para dar um passeio, embora estivesse chovendo e fossem quase 10 horas da noite, entrou no parque,
todo mundo vinha voltando. 6 minutos, preveniu um membro sorrindo-lhe. Pouco estava ligando, queria molhar-se na chuva, ficar encharcado. Não sabia por que, mas queria. Sentou-se num banco e esperou. O parque estava deserto, não havia mais ninguém. Pensou em Papai Jean a falar coisas que significavam o contrário de que ele dizia, e depois a explicar o que realmente queria dizer. Embaixo, no interior do Uni, enrolado no cobertor azul, nas costas do banco, no lado oposto do passeio, alguém tinha escrito a giz vermelho um abaixo Uni. Abaixo Uni. Em letra irregular. Um outro, ou talvez o mesmo membro doente, de vergonha, riscara tudo com giz branco. Começou a chover e as letras foram se apagando. Giz branco, giz vermelho, manchando de cor de rosa o encosto do banco. Quem levantou o rosto para o céu e manteve-o firme sob a chuva, procurando sentir uma tristeza tão grande que acabou chorando. A morte do Papai Jean certamente será algo impactante para o Ken. E ao tempo que ele aí busca viver o seu luto, busca entristecer-se com a perda dessa pessoa tão significativa em sua vida, ele vê pela primeira vez alguém que não é o Papai Jean se colocando contra a Unicomp, e, ironicamente, justo no momento em que ele se entristece com o falecimento de quem o abriu os olhos para o problematizar a existência do Unicomp. Então está lá, né, cravado: abaixo Uni, derrubemos Uni, destruamos Uni. Talvez esse também seja um momento muito marcante, né, na vida desse nosso personagem, que eu tenho repetido algumas vezes. Ele é muito importante para nós. Esse é o fim do capítulo 3, e eu vou iniciar o capítulo 4, para que a gente possa dar sequência, claro. Então, capítulo 4. No início de seu terceiro e último ano na academia, Ken tomou parte numa complicada troca de cubículos de dormitório que se destinava a deixar todos os interessados mais perto de seu namorado ou namorada. Mediante o novo arranjo de coisas, ele ficou a 2 cubículos de distância de um tal de Ian D.W. Do outro lado do corredor havia um membro mais baixo que o normal, chamado Cal W.L., que geralmente andava com um bloco de desenho de capa verde e que, apesar de sempre pronto a responder comentários, raramente puxava conversa por conta própria. Esse Cal W.L. tinha um olhar extraordinariamente concentrado, como se estivesse na pista de soluções para perguntas difíceis. Certa vez, Ken percebeu que ele escapulia da sala logo no começo da primeira hora de televisão, só voltando no fim da segunda hora. E uma noite no dormitório, depois de se apagarem as luzes, viu um leve clarão filtrando-se por baixo do cobertor da cama de Cal. Outra noite, era sábado, praticamente domingo de madrugada, quando Ken saía discretamente do cubículo de Ian D.W. para entrar no seu, viu Cal sentado no dele. Estava na beira da cama, de pijama, empunhando o bloco de lado, na direção de uma lanterna no canto da escrivaninha e trabalhando nele com movimentos bruscos e enérgicos da mão.
A lente da lanterna achava-se dissimulada de um jeito que só permitia a passagem de um pequeno raio de luz. Quem aproximou-se e perguntou: "Sem garota esta semana?" Cal, sobressaltado, fechou o bloco. Tinha um pedaço de carvão entre os dedos. "Desculpe se o assustei", disse Ken. "Não tem importância", retrucou Cal, a tênue claridade revelando apenas uma fração do queixo e das faces. "Acabei cedo. Paz, KG. Você não quis passar a noite toda com Ian?" "Ela está roncando", explicou. Cal fez um ruído de quem acha graça. "Eu já ia dormir", disse. Que você estava fazendo?" "Uns diagramas de genes, mais nada", respondeu Cal. Abriu a capa do bloco e mostrou a primeira página. Ken chegou perto, curvou-se e olhou. Perfis transversais de genes no local B3, cuidadosamente desenhados e sombreados feitos a lápis. "Estava experimentando fazer com carvão", disse Cal, "mas não dá certo." Fechou o bloco, largou o carvão em cima da escrivaninha e apagou a lanterna. "Durma bem." "Obrigado", agradeceu Ken. "Você também." Dirigiu-se a seu cubículo, tateando às cegas até a cama e perguntando-se se Cal estivera de fato desenhando alguns diagramas de genes. Não lhe parecia que carvão fosse apropriado para aquilo. Provavelmente, devia consultar seu conselheiro Lee YB sobre a reserva de Cal e seu ocasional comportamento pouco condizente a um membro. Mas resolveu esperar até certificar-se de que Cal precisava de auxílio e assim não perder o tempo de Lee YB, o de Cal e o seu. Não havia necessidade de ser alarmista. Algumas semanas mais tarde comemorou-se o aniversário de Wei e depois da parada Ken, junto com cerca de uma dúzia de estudantes, foi passar a tarde no parque de diversões. Remaram durante algum tempo e, por fim, ficaram perambulando pelo jardim zoológico enquanto se aglomeravam ao redor de um chafariz. Quem avistou Cal W.I. sentado na amurada de frente ao cercado de cavalos, com um bloco no colo e desenhando. Pediu licença aos companheiros e dirigiu-se a ele. Cal, ao notar a sua aproximação, sorriu-lhe e fechou o bloco. "Que grande parada, hein?" disse. "Realmente uma verdadeira maravilha", concordou Ken. "Você está desenhando cavalos?" "Um pouco. Posso ver?" Cal olhou nos olhos por um momento e depois respondeu: "Claro, por que não?" Folheou o lado inferior do bloco e, abrindo-o parcialmente, virou a parte de cima e deixou. Quem admirar um garanhão visto pela retaguarda. Os traços de carvão pretos e vigorosos enchiam a página. Músculos saltavam das ancas lustrosas. Olhou, era selvagem e vivo. As patas dianteiras fremiam. A vitalidade, a força do desenho surpreenderam Ken. Jamais tinha visto um retrato de cavalo que fosse comparável. Procurou palavras, mas só pôde exclamar: "Isto é sensacional, Cal. Uma verdadeira maravilha." "Não está fiel?" disse Cal. "Está sim." "Não está, não. Se estivesse, eu teria entrado para a academia de arte." Quem olhou os cavalos de verdade no cercado e comparou de novo com o desenho de Cal. Então notou a maior grossura das patas, a menor largura do peito. "Tem razão", disse contemplando outra vez o desenho. "Não está fiel, mas de certo modo está melhor do que se estivesse." "Obrigado", agradeceu Cal. "Era isso mesmo que eu queria. Ainda não aprontei." Quem olhou para ele. "Não tem mais?" Cal virou a página precedente e mostrou-lhe um leão sentado, orgulhoso e atento.
No canto inferior do lado direito da página havia um A, no meio de um círculo. Formidável! Exclamou Ken. Cal virou outras páginas, 2 veados, um macaco, uma águia em pleno voo, 2 cachorros se cheirando, um leopardo pronto a dar o bote. Ken soltou uma risada. Porra, você fez o zoológico completo. Não fiz não, protestou Cal. Todos os desenhos tinham no canto o A, no meio do círculo. Para que isso? Quis saber Ken. Os pintores antigamente assinavam os quadros, para mostrar de quem era a obra. Eu sei, disse Ken, mas por que um A? Ah, fez Cal, e virou as páginas uma por uma. É a inicial de Ashi, explicou. A minha irmã me chama assim. Chegou no cavalo, acrescentou um traço de carvão à barriga e olhou os cavalos no cercado com aquele seu olhar de concentração, que agora tinha uma finalidade e um motivo. Eu também tenho um apelido, disse Ken. Ken foi meu avô quem botou em mim. Quem? Quer dizer, quem sai aos seus não degenera. Parece que saí ao avô do meu avô. Quem observou Cal aperfeiçoar os traços das patas traseiras do cavalo e depois abandonou seu lugar. Acho melhor voltar para o meu grupo, disse. Isso aí. Está uma maravilha. É uma pena que não te tenham classificado como pintor. Cal olhou para ele. Mas não me classificaram. Portanto, só desenho nos domingos e feriados e durante a hora de folga. Nunca deixo que atrapalhe meu trabalho ou qualquer outra coisa que eu deva fazer. Ok. Até logo, mais no dormitório. Naquela noite, depois da televisão, quem voltou para o seu cubículo e encontrou o desenho do cavalo em cima da escrivaninha. Quer para você? Perguntou Cal do cubículo dele. Quero sim, obrigado. É sensacional. O desenho tinha ainda mais vitalidade e força do que antes. No canto estava o A no meio do cubículo. Quem pregou ao quadro de boletins atrás da escrivaninha e quando terminou em NWD, entrou no cubículo, trazendo um exemplar de Universo que havia levado emprestado. Onde você conseguiu isso? Perguntou ela. Foi Cal WL quem fez. Está muito bonito, Cal, disse Ian. Você desenha bem. Cal estava vestindo o pijama. Obrigado. Que bom que você gostou. A proporção está toda errada, cochilou Ian para quem. Em todo caso, deixe aí. Você foi amável em pendurá-lo. Bom, o nosso Ken começa a construir suas amizades. Uma dessas suas amizades, o Cal WD, teve a mesma vontade de Ken. Desejou ser pintor, mas foi classificado como geneticista, assim como Ken. No entanto, ele luta, né? Ele faz a sua luta de permanecer construindo aquilo que o faz feliz. Já são relações que eu acho que vão ser importantes para nós. Há algumas outras coisas nesse capítulo, né, como essa festa de comemoração a Wei. Nós ainda não sabemos muito bem quem é Wei, né? Precisamos saber. Uma outra questão, né, que talvez seja importante a gente observar nessa primeira parte do capítulo 4, né, é que, assim como Ken, o Cal também recebeu um apelido, que mais uma vez o fez lembrar de Papai Jean. Bom, fiquemos por aqui, cumprimos nossa leitura de hoje. Bom descanso a todos nesse domingo. Um abraço, curtam, compartilhem, divulguem entre os amigos de vocês, se inscrevam
Agradeço muito a força que cada um tem me dado para continuar essas leituras e espero que nós consigamos ler juntos. Abraço.